Este é o G403 Hero, um mouse intermediário barra top de linha que entrega uma qualidade e performance absurda por um preço bem bacanudo. Essa sendo a versão Hero é a que sofreu a última atualização de sensor e recebeu o Hero 25K, da própria Logitech, que vamos analisar se foi ou não uma boa troca em relação ao antecessor PMW 3366, que equipava os primeiros G403 lá no comecinho. Ai meu Deus, é incrível. Junto foi enviado esse adesivo gigantesco da Logitech, veio também esse cartão da Logitech junto aí, papel ninguém liga, e uma moeda maia muito top que depois eu explico pra que serve. Falando de construção, ela é bem rígida, tu sente que é um negócio bem premium assim, dizendo dessa forma, tu não sente que o mouse vai se desmanchar na sua mão, é bem rígido assim, tudo bem encaixadinho, os encaixes são muito bons. Questão de rebarba é zero também, realmente é um acabamento impecável. Questão de material, na parte de cima temos um plástico, tipo um PDT, um plástico simples, e nas laterais temos um material emborrachado assim. Há quem diga que ele pode começar a se desgastar com o tempo, porém com esse mouse específico não houve muitos casos. O que as pessoas comparam é com outros modelos que possuem um material parecido com esse, então eu não posso dizer exatamente que é um ponto negativo por ter esse material. Até porque ele ajuda bastante, na verdade, no grip com a mão. Na parte de baixo é todo de plástico normal e temos os pés de teflon que cobrem uma boa área na parte inferior do mouse, inclusive em volta do sensor, coisa que dá um bom deslize para o mouse e ainda assim uma boa estabilidade. O cabo é um bom ponto positivo para esse mouse, afinal ele é um cabo bem maleável, um material emborrachado padrão, só que de uma qualidade boa, e não daquele material de nylon trançado, que é bem comum na verdade nesses mouses. Então mesmo sendo um mouse com fio, ele não te atrapalha na gameplay, no uso do cotidiano, afinal é um cabo bem maleável, bem leve e não vai te atrapalhar muito, é realmente um bom ponto positivo para esse mouse. Uma desvantagem do cabo seria seu conector USB, que ele não é banhado a ouro, entre aspas, ele é apenas metal normal e que pode reduzir um pouco a sua durabilidade. Não quer dizer que ele vai se enferrujar daqui a 3 meses, a não ser que tu more no meio do mar, mas é uma característica que poderia apresentar nele até pelo preço, afinal eu já vi essa característica em mouses bem mais baratos. Falando agora da sua ergonomia, ele tem um tamanho bem universal, é ideal para todas as pegadas, para vários tamanhos de mão. Talvez as pessoas que sejam um pouco mais prejudicadas sejam realmente as pessoas que tenham mãos realmente muito grandes e usem a pegada palm assim. Porém, para grande e massiva parte das pessoas, ele é um mouse com ergonomia perfeita, realmente muito confortável. Inclusive tá ao lado dele um mouse baratinho, só para comparação, que é meio que um mouse que acho que todo mundo já conhece. Sobre o peso desse mouse, ele é um mouse bem leve, ele não é aqueles mouses super leves, cheio de furinho, cheio de tripofobia, mas ele se encaixa numa classe de mouses leves. Ele pesa, pela descrição da caixa, 87,3 gramas, isso sem essa moedinha que parece que é um pezinho de 10 gramas que veio junto com o mouse, que você pode colocar nessa parte de baixo dele, uma presilha magnética que acrescenta mais 10 gramas no mouse. Bem, tem gente que prefere dar mais precisão, então foi muito interessante ela ter enviado isso dentro do mouse. Para mim, pessoalmente, o mouse mais pesado não é muita vantagem, mas há quem goste, né? Bem, falando agora de umas partes mais importantes, que é os seus componentes internos, levando em consideração que a Logitech não mudou seus componentes nessa versão Hero, continua tipo a mesma coisa desde a época do PMW. E bem, eu não vou abrir ele para descobrir, a Logitech não me deu esse mouse. Então, nesse caso, então podemos considerar que os botões principais são Omron, 20 milhões de cliques, os botões laterais também são Omron, só que 5 milhões de cliques, e o codificador do scroll é um Cairo, sendo inclusive muito polêmico por ter já apresentado diversos casos de defeito nesse mouse. Só que uma coisa que muita gente não sabe, que esse foi um problema que aconteceu lá nas primeiras levas desse mouse, que já foi resolvido inclusive há bastante tempo. Ou seja, a construção interna dele não deixa nada a desejar, realmente a construção interna é bem parruda, feita para durar bastante tempo. Bem, falando agora finalmente do principal, que é o sensor, nessa última versão Hero temos o sensor infravermelho Hero 25K. Ou seja, ele consegue chegar a ter 25.000 de DPI. Então ele tem uma precisão bem
bacana, né, pra eu conseguir chegar até esse ponto, que veio para substituir o anterior Hero 16K. Na verdade, inclusive, isso foi uma atualização via software, ou seja, você que tem um Hero 16K pode ir, se eu não me engano, no aplicativo, dá uma pesquisadinha aí no Google, você já pode atualizar para o 25K. Inclusive que já tinha vindo para substituir o anterior e muito conhecido PixArt PMW 3366. Isso, lógico, antes da versão Hero. O PMW 3366 era um sensor que realmente não deixava nada a desejar, era um baita sensor top de linha, já bastante consolidado no mercado, que muita gente já gostava. Porém, agora a Logitech chegou com seu novo 25K, que de acordo com a marca é o sensor mais preciso já implementado por ela. Então realmente esperamos que tenha sido um upgrade em relação aos outros sensores como o 3366. Uma outra característica muito importante para vários usuários gamers é que o LOD desse mouse, ou seja, a distância em relação ao mousepad que o sensor começa a rastrear, é extremamente baixa, de cerca de 1 mm, 1,2 mm, sendo uma boa vantagem para jogadores competitivos de CS e diversos outros jogos. Bem, então vamos falar na prática como esse sensor se sai. Lembrando que eu não sou nenhum profissional nessa área, mas eu vou falar o que eu sei. Falando então da precisão de rastreio, tanto em 800, 1000, 1600, ele se saiu muito bem, então ele manteve os pontinhos ali de rastreio bem unidos. No momento da curva eles não se separaram muito, ou seja, o sensor não continuou o rastreio assim na hora de mexer o mouse. Então realmente ele tem um rastreio de muita qualidade, bem preciso. Em questão de aceleração é zero também, quando tu mexe o mouse rápido, em nenhum momento ele dá aquele bust de rastreio, tipo, ele vai mais do que precisa e nem para de rastrear, ou seja, tu vai e volta, ele está exatamente no mesmo ponto, então realmente é muito bom. Também tá aí alguns desenhos que eu fiz no Paint para mostrar a precisão do mouse, acredite se quiser, isso aparentemente é um teste. E como vocês podem ver, e como também vocês podem ver na internet, realmente esse é o sensor bem capaz. A Logitech mudou o sensor e não foi para pior, é um sensor muito bom ainda assim, top de linha, então realmente em sensor esse mouse não deve em nada. Então falando rapidamente do software dele, que é o G-Hub, inclusive todos os periféricos da Logitech, se você tiver vários, eles vão estar aqui. Tá aqui o G403 Hero. Aqui você, primeira coisa, você pode controlar a sensibilidade dele, então tu pode fazer praticamente qualquer preset de sensibilidade que quiser. No caso aqui tá 400, que é o modo de super precisão que eles têm. 800, 1600, que é o que eu uso, eu acho que é a maioria também. 3200. Você também pode configurar até 25.600, se você quiser ir bem. É um absurdo, não dá nem pra usar o mouse. Aqui embaixo também tem a velocidade, em que o mouse ele manda informações do sensor pro computador, ou seja, é basicamente a taxa de atualização dele. E está aqui em 1000 Hz, o padrão desses mouses que não tem tipo nada, é só mouse ruim no caso, né? Tipo, esses baratinhos aqui, são 125, ou seja, ele já tem uma taxa de atualização muito bom. Bem, aqui tu também pode configurar e colocar atribuições a cada botão do mouse, então tu pode configurar da forma que quiser, lembrando que tem os presets, que dependendo você pode colocar qualquer aplicativo ou jogo que quiser. Quando você iniciar esse aplicativo, ele vai mudar automaticamente para os presets que tu fez para esse aplicativo ou jogo, ou seja, é um negócio bem interessante. Inclusive outra coisa que ele sempre notifica aqui quando você muda de DPI ou muda de preset, quando no caso ele muda automaticamente, coisa que te deixa menos perdidão, então é bem da hora. Esse mouse aqui também tem a tecnologia do Light Sync, que ele consegue configurar tudo por aqui do PC, e ele também tem algumas outras funções, por exemplo, o sampler de tela, que ele basicamente pega um pedaço da tela que está aparecendo a imagem e copia essa cor para o mouse. E também tem o visualizador de áudio, que conforme a música que estiver passando, ele vai ficar piscando e pulando, e vocês já entenderam. Bem, vocês também tem um básico, né, que é no caso trocar a cor, colocar o que você quiser. Tem 16.8 milhões de cores, ou seja, é muita cor. Plau, Deus, já mudou, já apareceu aqui no mouse, vocês só não estão vendo. Ciclo, que é o RGB, padrãozão, bonito. Fica trocando assim para todas as cores. Tem mais algumas outras funções, mas no básico é esse o software. Então, pessoas, esse foi o vídeo, essa foi a review, espero muito que vocês tenham gostado. Nas considerações finais desse mouse, falar que eu não tenho muito o que falar de pontos negativos. Pelo preço, eu paguei 170 na promoção, é um preço muito baixo pelo que ele entrega, ou seja, ele tem um ótimo sensor, uma construção incrível, é bonito. Então eu recomendo muito esse mouse. Até o momento ele não apresentou muitos problemas. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e... Esse não sou eu.